É assim que eu vejo a vida. É assim que eu vejo a vida. Toda meta que eu tenho, eu não. A meta é irrelevante. Se a coisa física que todo mundo vai ver, isso é irrelevante. Veja, o ego quer a coisa física. A alma queria a nova versão de quem ela precisava se tornar. Quando você começa a buscar isso, todos os seus objetivos se tornam obsoletos. E agora você está vivendo a vida de dentro para fora. Ao viver de dentro para fora, você se desapega do exterior e conquista qualquer objetivo externo. É assim que vejo isso. Quem eu preciso me tornar para conquistar isso? De quais crenças limitantes eu preciso me livrar? De quais medos eu preciso me aproximar? Quais inseguranças preciso superar? Que partes de mim devo deixar para trás, pois já não servem? Você entende como isso funciona? Tudo é intrínseco, não pode ser quantificado ou medido por ninguém além de mim. Quando eu fizer isso, inevitavelmente me tornarei a versão de mim mesmo que realizou aquilo que o mundo verá. Quer saber o segredo para conquistar tudo o que você sonha? Não desista. Quando se sabe o destino, há muitos caminhos para alcançá-lo. E eu demorei muito para aprender que os maiores momentos de crescimento e sucesso acontecem logo depois que você sente vontade de desistir. Mas não desiste. Esse é o segredo. Continue. Se eles conseguem, eu também consigo. Se alguém pode fazer, você também pode. E eu disse para mim mesmo, eu vou fazer e vou fazer melhor. E essa é a mentalidade. E outra coisa, o que todo mundo diz não é importante. Se disserem que você é o melhor, isso não importa. O importante é você se considerar o melhor. Não invente desculpas. Se não quis fazer, apenas diga. Isso mostra que seus objetivos não eram importantes. Certo? Se seus objetivos realmente importam, você nunca terá desculpa. Ponto final. Porque minhas crenças sempre foram mais fortes do que qualquer dúvida de outra pessoa. Nunca é sobre os seus fracassos, mas sim sobre como você reage a eles. Os golpes que você leva são poucos. As limitações que as pessoas colocam em você são, na verdade, uma inspiração. Você quer se tornar um mestre em superar momentos difíceis? Isso, para mim, é um sinal de um campeão. Os melhores do mundo não são os melhores porque ganham todos os pontos. É porque eles sabem que vão perder de novo e aprenderam a lidar com isso. Você aceita, segue em frente, é implacável, se adapta e cresce. Trabalha mais duro, trabalha com mais inteligência. Lembre-se, trabalhe com mais inteligência. Você precisa trabalhar mais e disciplinar sua mente. Tudo começa com orgulho de si mesmo. É importante se orgulhar de quem você é. Precisamos ajudar as pessoas mais do que apenas dizer: está tudo bem, se você não está disposto a se ajudar. Isso não está certo, não está certo. Isso não é aceitável, mesmo que seja a sua vida. Se for assim, se isso for aceitável, isso é inaceitável. Muitas pessoas conseguem dar mais um passo, mas escolhem não dar. Eu não sei se você consegue dar 2 passos. Você vai responder essa pergunta depois que der o primeiro passo. Se você acorda sem vontade de fazer nada, é porque não se importa o bastante consigo mesmo. Porque esse é o principal propósito da vida, melhorar a si mesmo. O homem que nunca caiu não tem glória. O homem que caiu e se levantou, é aí que está a sua glória. O homem que caiu 20 vezes e se levantou 21 vezes, esse homem tem ainda mais glória, muito mais coragem do que o cara que nasceu tão forte que nunca falhou. Não há glória nisso. Se você está passando por dificuldades na vida, seja emocionalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, financeiramente, seja o que for, é muito fácil olhar para a sua vida e só enxergar o caos. É muito fácil olhar para a sua vida e simplesmente sentir o peso te segurando. Então, onde quer que você esteja, não importa qual seja a sua situação, quero que você pare por 1 minuto e entenda isso. Você não tem controle sobre o que acontece. Você não pode decidir o resultado, mas o que você tem controle é sobre o que você faz. E o que você faz influencia o resultado. Então, o que você precisa fazer é sentar e decidir: ok, sobre o que eu tenho controle? Meu esforço, minha atitude, minhas ações, com quem eu passo meu tempo, com quem eu não passo meu tempo, a comida que eu coloco no meu corpo, a informação que eu coloco na minha mente. Se nos próximos 3 meses você focar apenas no que pode controlar e esquecer o restante se resolverá sozinho. E se acabar sendo melhor do que você esperava? E se você puder confiar em si mesma para conseguir lidar com isso?
E se todas aquelas coisas com as quais você tem sonhado estiverem, na verdade, mais próximas do que você imagina? Fechar os olhos e imaginar quem você será, ao abrir, começa a instalar um hardware neurológico no cérebro como se já tivesse feito aquilo. O cérebro, antes um registro do passado, torna-se um mapa para o futuro. E se você continuar fazendo isso, o hardware começa a se tornar um programa de software e você começa a se comportar de forma diferente. Se você ensinar seu corpo a sentir o futuro emocionalmente, não precisará esperar pela riqueza para sentir abundância, pelo sucesso para se sentir poderoso ou por um novo relacionamento para se sentir amado. Na verdade, no momento em que você começa a se sentir abundante, você está gerando riqueza. No momento em que começa a abraçar o empoderamento, você está caminhando em direção ao seu sucesso. Quando você se apaixona por si e pela vida, começa a atrair o mesmo para a sua vida, que passa a ser contagiada por isso. Vencer é um resultado maravilhoso, só não é um grande propósito. Seu propósito de vida deve estar enraizado em quem você é. Então, se o seu propósito é quem você está se tornando, ele não pode ser abalado por vitórias ou derrotas, fracasso ou sucesso. Você deve querer vencer, deve querer ser o melhor. Essas são grandes aspirações, mas devem ser resultados da pessoa que você está comprometido em se tornar. O verdadeiro desejo no coração, aquela vontade que você sente, seja lá o que for que você queira fazer, aquilo que você quer fazer para ajudar os outros, crescer e ganhar dinheiro. Esse desejo, essa vontade é a prova de Deus para você, enviada antecipadamente para indicar que isso é seu e qualquer coisa que você quiser. De bom você pode ter, então reivindique isso. Trabalhe duro para conseguir e quando conseguir, estenda a mão, ajude outra pessoa a subir, cada um ensina um. Não aspire apenas ganhar a vida, aspire fazer a diferença. Que a jornada é realmente a recompensa. Eu talvez não seja quem eu quero ser hoje, mas sei que posso ser melhor amanhã, trabalhando para me tornar essa pessoa que eu imagino. Isso é uma escolha minha, as vitórias e as derrotas. Se os jogos vêm e vão, sim, eu sou dedicado ao meu ofício. Sim, eu vou cometer erros daqui pra frente? Sim. Eu vou ser perfeito algum dia? Eu só sei que você precisa rir, precisa se divertir nisso, precisa sorrir. Não coloque tanta pressão em si mesmo, pois essa é a única vida que temos. Mas entenda isso, a vida é difícil, não importa quem você seja, há obstáculos, pancadas e machucados pelo caminho, e meu conselho é que você se prepare. A verdade é que você não precisa ser especial, você só precisa ser o que a maioria das pessoas não é. Consistente, determinado e disposto a trabalhar por isso, sem atalhos. Você sabe como é fácil se destacar? Hoje, a maioria nem tenta. Vivemos uma época em que o indivíduo médio é socialmente inepto. Elas estão tão envolvidas em seus próprios problemas que não conseguem imaginar oferecer valor para mais ninguém. Tudo o que você basicamente precisa fazer para se destacar entre os demais é tentar, focar nos seus objetivos, agir de forma consistente e aparecer todos os dias. Tentar agregar valor às pessoas. Isso já é bem mais do que a maioria faz. Muitos estão totalmente no piloto automático. Então, se você tiver só um pouco de garra, um pouco de ética de trabalho, um pouco de vontade de correr atrás, você pode ganhar uma vantagem competitiva tão grande sobre eles que chega a ser absurdo. Aqueles que podem, fazem. Aqueles que não podem, falam sobre quem pode. Espalhe isso. Aqueles que podem, fazem. Aqueles que não podem, falam sobre quem pode. Quando um herói tropeça, os covardes comemoram. Nada é melhor para um covarde do que ver um cara corajoso cair. Esta vida não está aqui para te fazer sofrer. Esta vida está aqui para te fazer entender qual é o seu potencial. Talvez exista algo maior que você possa se tornar. Isso também significa descobrir o seu potencial. Você pode se frustrar com o presente, mas pense na história que contará ao alcançar seu objetivo. Se você está trabalhando em um emprego ruim agora, ou está sem dinheiro, ou está endividado, ou acabou de ser demitido, está difícil agora. Mas um dia isso será um capítulo da sua vida pelo qual você não só será grato,
mas também poderá usar para inspirar outras pessoas. Antes de sentir pena de si mesmo, lembre-se da história que contará depois. Saber o quanto você já avançou e poder contar essa história vai valer a pena por tudo o que você está passando agora. Você tem duas escolhas. Uma, você fica com medo, desiste e aí se queima. E a segunda é assim. Foda-se o medo e você atravessa ele. Mas quando você sair do outro lado, eu te garanto, você vai estar mais forte do que jamais imaginou ser possível. Você perde mais vida tentando otimizar tudo do que simplesmente deixando acontecer. O estresse de tentar ser perfeito está te matando mais rápido do que suas imperfeições. Nunca vou querer menos histórias épicas no fim da vida, nem me arrependi dos fracassos, só do que deixei de tentar. Sonhos têm um propósito, mas esses sonhos não são necessariamente para serem realizados. Eles são um veículo que te faz seguir em frente. É fácil ficar na zona de conforto com quem está na base, mas assim você nunca voará alto. Você pode ter que seguir sozinho e talvez seja seu único apoiador, mas tudo bem, porque esse é o apoiador mais importante. Só nele você pode confiar para fazer o trabalho diariamente, mesmo com dificuldades. É difícil confiar em quem não compartilha a visão. Essa é uma das melhores perguntas, eu acho, para se fazer quando estiver diante de uma decisão, que é: o que você de amanhã gostaria que você de hoje fizesse? Você pode estar lidando com muita coisa agora e pode ser mais fácil se esconder e fugir de tudo isso. Não faça isso. Enfrente a tempestade e deixe que ela te fortaleça. Porque do outro lado da luta existe uma versão sua que é mais forte, mais saudável e mais imparável do que você jamais imaginou ser possível. Fugir do desafio não vai te levar a lugar nenhum, mas aparecer por você mesmo, mesmo quando for difícil, vai te manter forte. Você consegue. Existe um eu dentro de você que quer sair, que está aí, que está enterrado dentro de você, que vai se sentir melhor. Quando a gente traz isso à tona, a gente se sente melhor. O eu inferior representa nossa natureza animal e vícios. Ao trazer o eu superior, tornamo-nos humanos. Você sempre busca algo fácil e rápido, mas ao se render a isso, não se sente bem. Você quer revelar esse eu superior e quero que você enfrente isso. Não negue mais. Veja que está em você e em todos. Não é exclusivo dos seres humanos. É extremamente democrático. No final das contas, a felicidade se resume à decisão de escolher se tornar consciente das nossas aflições mentais ou escolher ser governado por elas. É isso que o coração sente. Você achou que aquilo que queria tentar alcançar seria fácil? Não? Ok. Então, qual é o preço de entrada para tentar alcançar isso? Bem, é difícil, como se você estivesse aqui para ser desafiado pelas coisas. É assim que Hunt se sente. Você pode ser muito grato pelo que tem agora e ainda assim ser ambicioso com objetivos, sonhos e visões que deseja para si mesmo. E na verdade, ser grato faz parte de ser feliz ao longo da jornada. Ser feliz ao longo da jornada exige 3 componentes: gratidão, ter uma missão e disciplina. Se você acrescentar essas 3 coisas em sua vida, será feliz no caminho. Essa é a realidade. Faça triste, faça com raiva, faça de coração partido, faça miserável, faça animado, faça com energia, faça feliz, faça cansado, faça confiante, faça desanimado, faça de qualquer jeito. A vida não é apenas a passagem do tempo. A vida é uma coleção de experiências, sua frequência e sua intensidade. A vida não é apenas assistir o relógio passar. A vida é uma coleção de experiências. Sua intensidade, sua frequência, seja qual for a duração da sua vida, é isso que você quer preenchê-la, experiências e a intensidade dessas experiências. Sucesso sem realização é o fracasso definitivo. Porque a mente humana não vai te fazer feliz. Seu cérebro não fará isso sozinho, você precisa direcioná-lo. E não existe destino pior do que conquistar tudo e não se sentir realizado.
Existem muitas vozes na vida tentando nos definir, dizendo quem somos. Às vezes, elas nos elevam. Um dos pais dizendo que somos talentosos, que podemos fazer grandes coisas. Outras vezes são negativas. Você não é atraente, não há nada de especial em você. Você cometeu muitos erros, perdeu sua chance. Quando você ouve todas essas vozes, é fácil pensar: quem está dizendo a verdade? Quem sou eu? Aqui está a chave. A única voz que importa é a sua voz. Mude sua vida rapidamente cumprindo as promessas que faz a si mesmo. Você escolheu isso e mesmo que possa ser difícil, ainda deve a si mesmo ver isso até o fim. Não viva com arrependimento, dê tudo de si e deixe as coisas acontecerem como devem acontecer. A última coisa que você quer é ficar se perguntando e se. Não se dê essa opção. Faça acontecer agora. Existe um lugar no seu coração onde seus sonhos vivem e sua intuição floresce. Então, segure firme seus sonhos. E perceba, eu sei que é difícil, mas entenda que talvez você precise agir em silêncio por um tempo. E essa é a coisa mais corajosa que você pode fazer. Porque você está escolhendo ouvir essa parte mais profunda de você, em vez do barulho e da dúvida. As pessoas em quem você achava que podia confiar. A maioria das pessoas não muda. Elas vivem os mesmos 6 meses de suas vidas 100 vezes seguidas e então morrem. Elas vão aos mesmos lugares, fazem as mesmas piadas, contam as mesmas histórias, trabalham no mesmo emprego e então morrem. E tudo isso porque elas nunca estiveram dispostas a se sentirem desconfortáveis, porque nunca estiveram dispostas a mudar. E muita gente fica realmente desconfortável quando eu falo sobre isso. Mas a maioria das pessoas é mediana, a pessoa comum fica presa nos mesmos padrões. E se você quer ter um resultado diferente, você precisa trilhar um caminho diferente. Então você tem um objetivo, uma visão. E por algum motivo, você não consegue se forçar a fazer as coisas que precisa para chegar lá. E não é como se as coisas que você precisa fazer fossem difíceis de alguma forma ou fossem um mistério. Você sabe, todo mundo sabe o que fazer, então não é uma questão de como, é uma questão de vontade. Onde você encontra a vontade? Evidentemente não vai ser a motivação, porque a motivação não supera a preguiça. Então, o que precisa mudar, como encontramos a vontade? Muitos de nós estamos focados demais em tudo o que está acontecendo aqui fora, nos fatores externos, certo? E quando o mundo físico não reflete o que queremos em nossas mentes, isso nos deixa frustrados e confusos, exaustos e desanimados. E uma porção de outras coisas que ninguém quer sentir. Enquanto o que precisa acontecer é que precisamos incorporar a pessoa que queremos nos tornar. Por dentro, precisamos adotar a mentalidade dessa pessoa, precisamos adotar sua estrutura mental, precisamos replicar nossos comportamentos. E naturalmente o mundo físico vai acabar refletindo isso. Sua família e amigos talvez não entendam agora, e tudo bem. Vão questionar, brincar com você e está tudo certo. Porque você vai fazer eles entenderem, ao sair e conseguir o resultado que você quer. Eles vão entender rapidinho quando você tiver o corpo que eles querem, a conta bancária que eles querem, o carro que eles querem, a casa que eles querem, a família que eles querem, a vida que eles querem. Vai passar de por que você está fazendo isso para como você fez isso. Você pode tentar convencer eles o quanto quiser, pode falar com eles até ficar sem fôlego. Mas o fato é que a única coisa que realmente vai convencer eles de que o que você está fazendo é certo é quando você conseguir o resultado. Nada que você diga para essas pessoas, nenhuma quantidade de argumentos vai falar mais alto do que você. Ter uma pilha inegável de evidências que mostra exatamente por que você está fazendo o que está fazendo. Esqueceu quem é, irmão? Ficou tão preso à opinião dos outros e à visão do mundo que esqueceu o que te trouxe até aqui. Esquece todo mundo, irmão. Esquece a plateia. Esquece as festas. Esquece seja lá o que for. Você não tem que provar nada pra ninguém além de você mesmo. Você não tem tanto tempo quanto pensa, irmão. Antes de você ir, deixa eu te mostrar uma coisa. Olha esse cara, lembra do que ele disse?
Ninguém bate tão forte quanto a vida. Não importa o quanto você bate, mas o quanto aguenta apanhar e seguir em frente. Continue, irmão. Continue seguindo em frente. Nunca reclame, nunca se explique. E o que isso significa é: não reclame da vida, não explique o que você está fazendo ou por que está fazendo, apenas faça. Ao reclamar e se queixar, tudo o que você faz é fazer as pessoas pensarem coisas ruins sobre você, parecendo fraco. E quando você reclama muito, você acaba tendo uma mentalidade em que tudo se torna uma potencial reclamação. Pare de reclamar e de se explicar, apenas faça as coisas no mundo e deixe suas ações falarem por si mesmas. Acho que sempre que estamos passando por um momento difícil, só queremos que ele acabe. Mas são esses momentos que nos permitem valorizar os bons. Faça triste, faça com raiva, faça de coração partido, faça miserável, faça animado, faça com energia, faça feliz, faça cansado, faça confiante, faça desanimado, faça de qualquer jeito. Você precisa agir e garantir que seja feito. Isso diferencia vencedores de perdedores. Aqueles que realizam dos que apenas falam sobre o que querem. Então, seja o que for que você precise fazer, faça acontecer. A única coisa entre você e a vida que você deseja é se comprometer com o processo por mais tempo do que qualquer outra pessoa está disposta a fazer. Você não precisa de todas as respostas, só precisa da disciplina para encarar o que está na sua frente, dia após dia, hora após hora. Vai parecer impossível às vezes? Com certeza, mas é nesses momentos em que você supera suas dúvidas que começa a criar algo especial. Isso não se trata de estar pronto, mas sim de ser incansável. Você consegue. O universo só nos dá o que achamos merecer. Por isso, quem se dedica a si mesmo diariamente passa a se sentir verdadeiramente merecedor. Tipo, eles pensam, eu mereço isso, não de forma arrogante, mas simplesmente sentem, acho que vai acontecer, sou digno. Você só alcança o que deseja quando acredita ser capaz. Tudo é possível com fé. E você consegue quando acredita nisso. Você consegue quando acredita que já tem. E esse é o segredo. É tipo, as pessoas ainda, elas ficam sentadas perguntando quando vai chegar, e quando vai chegar, quando vai chegar, quando vai chegar. E esse é o jeito errado. Você tem que pensar, já está aqui, já está aqui. Você entende isso? Seu futuro geralmente não é criado conscientemente, mas lembrado inconscientemente. Porque você está sendo influenciado por algo que ainda te machuca. E como resultado de não aceitar por onde você passou, você vai se preocupar com para onde está indo. E eu vou te mostrar como eu venço. Então, para mim, isso queima dentro de mim e eu não vou parar até vencer. Por isso eu faço essas coisas. Eu sempre tive esse lema, por que ser normal se você pode ser o melhor? Então, quando eu faço minhas coisas, eu não quero ser normal. Para mim, normal não existe. Quero fazer a diferença e ao fazer isso, estou sendo o melhor. Para mim, é um desafio. Então, na verdade, eu estou lutando contra mim mesmo, não contra os outros. Porque eu quero ser a melhor versão de mim mesmo e me levar aos limites e me testar. Esse é o propósito, e não ser comparado com os outros porque eu não concordo. Nunca se preocupe, nunca desista. Eu acho que, mais do que qualquer outra coisa, de todos os estudos que li, isso é fundamental. Se você decidir desde o início que está determinado a alcançar seu objetivo, que nunca desistirá, nunca parará e nada te impedirá, que cada dificuldade será apenas um estímulo para te impulsionar, que você vai se tornar um paranoico inverso e vai olhar para cada problema, e você busca o lado bom do problema, aprende a lição, tenta transformar a situação a seu favor e segue fazendo isso. Se você mantiver o otimismo, se continuar com essa atitude de expectativa confiante, isso será sucesso. Sua persistência é a medida da sua crença em si mesmo e toda vez que você persiste diante da adversidade, sua autoconfiança aumenta. Até chegar ao ponto em que você se torna imparável no caminho para o seu objetivo. Estou aqui agora, bem na sua frente, pode me julgar. Tenho orgulho de cada centímetro. Tenho orgulho de cada segundo. Tenho defeitos? Sim. Trabalho neles quando identifico? Sim. Estou constantemente tentando melhorar o nome, o estado, o valor do IPO do meu nome? Sim, eu estou.
As pequenas coisas são tão importantes para mim quanto as grandes, pois vão se acumulando cada vez mais e formam a coisa grande. A coisa grande não é só uma. Isso é conquistado com treino, é lutado durante o treinamento, na academia, sabe? Naqueles momentos de teste de caráter, de moralidade, de integridade, que todo mundo parece falhar hoje em dia. Quem é que se levanta, pega o lixo quando ninguém está olhando? Quem faz isso? A mesma pessoa que está no topo do pódio mais tarde na vida, essas coisas andam juntas. É o coração, pessoal, no final que realmente vence no mais alto nível de competição. Todo mundo tem talento, todo mundo tem perseverança, todo mundo tem tudo e todo mundo quer, mas alguém quer mais. O coração de alguém está batendo constantemente por isso. Não apenas quando assistem ou treinam, mas até dormindo e sonhando com isso. É um ciclo constante. Como você sabe quando está no caminho certo? Quando as pequenas nuances da vida que as pessoas não valorizam muito, que consideram um incômodo, você as considera tão valiosas quanto os grandes eventos quando todos estão assistindo. Seu potencial é determinado por quanto de incerteza você está disposto a abraçar. Quando você é diferente de todo mundo e você tem esse desejo de mais, esse desejo de conquistar, esse desejo de vencer, todo mundo olha pra você como se você fosse algo tipo Quando ninguém mais te entende, você chegou àquele nível de obsessão e determinação em que pensam: o que há de errado com esse cara? Não quero conversar com você porque nunca vai entender o que há de errado comigo. Por isso estou assim. Fico feliz que você não entenda, pois estou no lugar certo. E eles vão te dizer isso também. Sabe o que há de errado com você? Tipo, por que você não consegue relaxar? Por que você não consegue simplesmente fazer isso? Por quê? Porque eu simplesmente não sou assim, cara. O álcool já fez efeito ou você ainda acorda no dia seguinte com a mesma dor, precisando escondê-la ainda mais? A bebida já te transformou naquela versão melhor de si mesmo? Ou sua personalidade ainda precisa daquela confiança líquida toda vez só para ganhar vida? Acho que se beber é sua fonte de diversão, um bom momento é definido por escapar de si mesmo, nem que seja só um pouquinho. Isso não me parece tão gratificante, sabe? Se você quisesse se sentir bem sem o veneno, com certeza conseguiria, e muita gente faz isso. Mas existe uma forte pressão pela normalidade que você precisa superar se quiser encontrá-los e fazer o mesmo. Querendo ou não, desde a hora que você acorda até a hora que vai dormir. Muitos de nós estamos em guerra conosco mesmos, e dentro dessa guerra, ele enfrenta várias batalhas. Essas batalhas são basicamente escolhas. Não estou falando de uma guerra que você pode encontrar no Coliseu, estou falando de uma guerra que está na sua mente. Essa guerra existe porque a vida tem muitas escolhas. Dentro dessas escolhas, você precisa tomar as decisões certas. Mas sabe de uma coisa? Sim. Quando o alarme toca de manhã, você não precisa acordar, não acorde, não se preocupe com isso. Quando você está na escola, sabe que se dane, cara, é difícil demais estudar. Sabe de uma coisa? Não coma de forma saudável porque você não precisa. Então adivinha? Quando você fracassar, não culpe sua mãe, não culpe seu pai, não culpe os professores. A única pessoa para culpar é você mesmo. Nunca peça desculpas por ser obcecado. Eles vão dizer que é demais, deixe que digam. Obsessão positiva não é um defeito. É o diferencial que separa o bom do excelente, aquele que corta desculpas, distrações e a mediocridade. O mundo pode dizer que é exagero, mas na verdade eles só ficam desconfortáveis com o nível de foco que não têm. Então vá em frente. Seja obcecado pelo crescimento, seja obcecado pelos seus objetivos, seja obcecado em se tornar a melhor versão de si mesmo. Ninguém mais neste momento tem o poder de mudar você. A menos que você tenha aquela faísca inicial e diga: eu preciso fazer algo, eu não quero mais isso. Para que algo novo venha, algo velho precisa ir embora. Deixe de lado o que você sabe até agora. Esvazie a xícara. E comece do início, você deve derramar o chá velho e colocar um novo. Então as coisas parecem diferentes.
as cicatrizes fazem o homem. Todo dia que eu acordo, eu digo para mim mesmo, você tem duas opções agora, continuar sonhando com seus sonhos ou acordar e torná-los realidade. E eu escolhi a segunda opção, sempre. Por quanto tempo mais você vai evitar o que é capaz de fazer só para continuar fazendo o que te deixa confortável? E eu simplesmente deixo essa pergunta no ar, deixo eles refletirem sobre isso, porque pode ser exatamente o que eles precisam para perceber que são eles mesmos que estão se impedindo. Você precisa aceitar o que aconteceu, precisa aceitar a realidade. Uma coisa é aceitar que a vida não é justa, que isso é cruel, que você não merece isso. É um jogo completamente diferente aceitar que isso aconteceu e que não vai mudar. E quanto mais tempo você se apega ao desejo de que isso não tivesse acontecido, quanto mais você se apega a esse desejo, mais você prolonga o seu próprio sofrimento. A maior parte do sofrimento humano, nossa dor e angústia, vem do desejo de que as coisas sejam diferentes do que são. Sabe, tem uma citação que eu adoro do poeta Rumi. Tente não resistir às mudanças que surgem no seu caminho, em vez disso, deixe a vida viver através de você. Nesse sofrimento tem que haver algum tipo de crescimento. Com cada obstáculo, agora eu vejo como uma fricção. Sem fricção, não há crescimento. Você precisa ter fricção na sua vida para crescer. Então eu comecei a olhar para todas essas coisas de forma diferente, em vez de ter aquela mentalidade de coitadinho tipo, meu Deus, olha minha vida está tão bagunçada. Eu comecei a enxergar isso como um campo de testes perfeito. Tente inverter isso. Eu disse, ok, estou sofrendo muito mentalmente. Use isso a seu favor em vez de contra você. Então foi isso que eu fiz. Em vez de olhar para a situação como, meu Deus, coitado de mim, nunca vou sair daqui, eu pensei, ok, espera um segundo. Se eu conseguir superar isso, se eu conseguir encontrar alguma força nisso, alguma maneira de passar por isso, certo, isso será o combustível para o resto da minha vida. Porque você não está evoluindo diariamente, não há razão para dormir voluntariamente sendo uma versão pior de si do que ao acordar. Sabe quem faz isso? Sabe quem escolhe regredir um pouco a cada dia? Pessoas que você não quer ser, todas aquelas pessoas que vivem uma vida na qual você não tem interesse, com o trabalho que odeiam, com a renda que odeiam, com os relacionamentos que odeiam, com o corpo que odeiam. Ao voluntariamente não melhorar, você está fazendo a mesma coisa que eles fazem. Eles podem estar mais avançados nesse processo do que você, mas você ainda está fazendo a mesma coisa. Você está seguindo o mesmo caminho que eles escolheram seguir. E antes de você ir dormir hoje à noite, eu só quero que você pense em qual caminho você seguiu hoje. Na verdade, eu acho que a maior consequência na vida é não cumprir os compromissos que você faz consigo mesmo. Não é incrível pensar que transformar isso em algo positivo pode ser só cumprir o pequeno compromisso que fez consigo mesmo hoje? Se você disse que iria deitar às 10, faça isso e siga acumulando, como se o ontem não importasse mais. Mas então, a próxima coisa que você faz na próxima hora, será que você consegue cumprir esse compromisso consigo mesmo? Todos nós já ouvimos isso. Sempre é mais escuro antes do amanhecer. Você precisa passar pelas dificuldades para chegar onde está tentando chegar. Me diga uma coisa boa na sua vida que veio sem estresse e ansiedade. Isso não existe. E quando você sente a maior pressão, o maior estresse e a maior ansiedade? Quando você está em busca de algo maior, é um bom sinal de que você realmente está no caminho certo. É uma posição em que você realmente quer estar. Porque uma vez que você supera esse momento de extremo estresse, pressão e ansiedade, do outro lado está a terra prometida que você estava procurando. Então meu conselho seria, mergulhe nisso, dê mais 6 meses e o que vai acontecer é que você vai olhar para trás e pensar, cara, não acredito que achei que era tão difícil assim. Você pode se convencer a vida inteira de que é fraco e incapaz, mas talvez você só nunca tenha se colocado em uma situação desafiadora que exigisse mais de você. Nossa autoconfiança e autoestima vêm das evidências do que já superamos e do que continuamos fazendo, não da aparência ou do que achamos que podemos ser. Se você sempre evitou desafios, desistiu quando as coisas ficaram difíceis, largou tudo depois de falhar apenas uma vez em qualquer coisa, então você vai se enxergar para sempre como inadequado e incompleto.
Porque é tudo o que você conhece, é tudo o que você sempre alimentou em si mesmo. Então, convença-se do contrário e se esforce. Pela primeira vez na sua vida, termine aquela corrida difícil, deixe de sair e estude mais por mais uma noite do que está acostumado. Veja como seu corpo mudou após alguns meses seguindo o plano. Essas conquistas não são as maiores sensações de realização da sua vida? Me diga se ainda se sente fracassado e indigno da felicidade e das conquistas que te escaparam por tanto tempo. Permaneça nos problemas difíceis por mais tempo, especialmente quando toda aquela dúvida e pensamentos negativos aparecerem. Eles não são sinais para você tirar o pé do acelerador e desistir de novo, são sinais para você avançar para um lugar onde nunca esteve antes. Porque o crescimento que você procura só pode ser encontrado através da adversidade da qual você tanto tem medo. Sabe, cara, tudo o que você quer está do outro lado de só um pouco mais de esforço do que você está acostumado. Esta é a única moeda que você precisa para se salvar. A verdadeira razão para alguém desistir não é não conseguir 100 flexões, pois qualquer um pode treinar para isso. A verdadeira causa de alguém desistir é que quando você entra no inferno, você não consegue processar aquilo. É coisa demais para processar, porque sua mente volta para a realidade de que você não está pronto, não é bom o suficiente, não está treinado. Então eu comecei a treinar isso, percebendo que a única coisa que me faz desistir não é a fadiga muscular, é a fadiga mental que faz eu criar tudo na vida. Então eu me tornei um praticante da mente. A mente é algo muito poderoso, ela sempre tem uma vantagem tática sobre você. Ela conhece seus medos, conhece suas inseguranças, sabe onde você não quer ir, então ela vai te afastar disso. E é por isso que a mente sempre vai vencer até que você a reprograme. Ela sempre vai vencer até que você a reprograme, porque a mente controla você. Por que isso? É a sua própria mente. É a sua mente porque todas aquelas coisas que aconteceram com você na sua vida, todas aquelas coisas ruins, todas aquelas coisas pelas quais você culpa outras pessoas, agora são suas para assumir. Você precisa encontrar uma maneira de reprogramar sua mente, de sair da caixa. Há um momento na vida que te quebra, um momento em que tudo o que você achava que tinha, tudo o que você construiu, tudo em que você acreditava, desmorona. Talvez seja a perda de alguém que você amava, talvez seja um sonho que desmoronou, um fracasso tão grande que você nem se reconhece mais. Talvez seja o peso de anos de erros, dor, arrependimento. Fundo do poço, o lugar onde você se sente vazio, entorpecido ou perdido, e quando você está lá, parece permanente. Parece o fim, como se o melhor da vida já tivesse passado, como se você não tivesse mais nada para oferecer. Mas ouça o que eu digo, o fundo do poço não é o fim, é a fundação. Eu sei que agora não parece assim, mas um dia você vai olhar para trás e perceber que este momento, esse momento doloroso, insuportável, que abalou seu mundo, foi o começo de algo maior. A arte de se reerguer após chegar ao fundo do poço não é voltar a ser quem era, mas se tornar alguém novo, mais forte, sábio e inquebrável. E isso começa agora. O primeiro passo para reconstruir é aceitar a realidade, não fugir dela, não fingir que não está acontecendo, mas encará-la de frente. É aqui que você está, este é o seu ponto de partida, mas isso não é quem você é. O erro das pessoas ao chegar ao fundo do poço é achar que ficarão lá para sempre. Elas deixam as circunstâncias se tornarem sua identidade. Eu fracassei, então eu devo ser um fracassado. Eu perdi tudo, então eu devo ser inútil. Eu cometi erros, então eu devo estar quebrado além do conserto. Nada disso é verdade. Você não é o seu fundo do poço, você é a pessoa que vai se reerguer dele. A aceitação não é desistir, é simplesmente dizer: este é o lugar onde estou agora, mas não é onde vou ficar. Vamos ser sinceros, você não vai se sentir motivado agora, você não vai acordar amanhã e de repente sentir vontade de conquistar o mundo. E se você esperar por esse momento, vai continuar exatamente onde está. A motivação não é o que te tira do fundo do poço. A ação é o que faz isso. Mesmo que você não esteja com vontade, mesmo que esteja exausto, mesmo que tudo dentro de você esteja gritando, qual é o sentido? Você dá um passo mesmo assim, depois outro e mais outro. Não importa o quão pequeno seja, o que importa é que você está se movendo, porque o movimento cria impulso, e quando você tem impulso, tudo muda.
Você começa de onde está, com o que tem. Não tente consertar tudo de uma vez. Foque no menor passo, o mais gerenciável que você pode dar hoje. Se você está se afogando em arrependimento, comece se perdoando só um pouco. Se você se sente fraco, comece provando para si mesmo que não é. Um treino, um desafio, uma promessa cumprida. Se você se sente perdido, comece fazendo uma coisa que traga, nem que seja o menor senso de direção. Ler, aprender, pedir ajuda. Você não precisa reconstruir toda a sua vida em um dia, só precisa colocar um tijolo por dia. E, eventualmente, você vai olhar para cima e perceber que construiu algo inabalável. Você tem duas escolhas. Pode deixar o fundo do poço ser o motivo para você ficar lá embaixo, ou pode deixar que seja o motivo para você se levantar. O mundo vai dizer que você está quebrado, que seus erros te definem, que você nunca vai se recuperar, mas você não precisa aceitar essa história, você pode escrever uma nova. Adote a mentalidade de um guerreiro. Um guerreiro não pergunta, por que isso aconteceu comigo? Um guerreiro pergunta, o que eu vou fazer a respeito disso? Um guerreiro não espera as coisas ficarem mais fáceis. Eles treinam no fogo, usam a dor, a raiva, a perda, não como correntes, mas como combustível. Quando você para de se ver como uma vítima e começa a se ver como um lutador, o jogo muda. A dor pode fazer uma de duas coisas. Ela pode te destruir ou pode te transformar. A diferença está em como você usa isso. Use o coração partido para ficar mais forte. Use o fracasso para ficar mais sábio. Use a traição para ficar mais esperto. A dor não deve ser evitada ou anestesiada. É energia bruta, é fogo, e se você canalizar isso, se você controlar isso, se você usar isso, isso se torna poder. As pessoas que fazem grandes coisas na vida, elas não evitaram a dor, elas transformaram isso em combustível. Pense na versão de você mesmo que chegou ao fundo do poço, aquela que se sentiu perdida, sem esperança, como se não tivesse mais nada. Agora pergunte a si mesmo do que ela precisava. Ela precisava de alguém para lembrá-la de sua força, de uma prova de que aquilo não era o fim. Ela precisava de alguém para mostrar que sobreviver não era apenas possível, era inevitável. Seja essa pessoa, não só por você, mas pelos outros, aqueles que ainda estão perdidos, ainda estão sofrendo. Isso não é sobre uma volta por cima momentânea. Não é sobre voltar a ser quem você era antes. Isso é sobre se tornar algo mais, porque a vida vai te derrubar de novo. Isso é garantido. Mas a diferença agora, você sabe como se reerguer. E uma vez que você sabe disso, uma vez que você fez isso, uma vez que você sentiu o poder de se levantar depois de cair, você se torna imparável. Você não se levanta porque é fácil, você não se levanta porque está com vontade, você se levanta porque se recusa a ficar no chão. Porque este momento, essa dor, esse fundo do poço, não é o fim da sua história, é o começo do seu maior capítulo. Então levante-se, dê o primeiro passo e levante-se de novo, e de novo, e de novo, até se tornar a pessoa que você sempre foi destinado a ser.